never trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Tudo certo, MR? Tá certo? Tá aqui um empresário, muita chuva? Pouquinho. Pouquinho de chuva. Rapaziada, estamos chegando nesta segunda-feira. Segunda-feira, hoje é dia 8. Terça-feira, né? Terça-feira acontece, né? Minha rapaziada da produção já tá me cobrando. Terça-feira, dia 8 de agosto de 2023. 1900 foi o ano que ele nasceu. Não, 900 não, nasceu depois, né? Também não posso judiar. Um abraço para você que nos acompanha em todos os momentos. Nosso canal Mário Barassal Oficial, pelo YouTube. E também, amigos das redes sociais. Isso mesmo. Nós vamos a mais um programa, mais uma edição do programa Cara ou Coroa. Hoje nós vamos conversar com o empresário santista, Alcides Catarino. Ele vai falar da sua vida, das suas emoções, como é que ele está hoje, ontem, amanhã. É muito legal, é muito importante, né? Deixa eu pegar aqui o texto. Tudo bem, né, meu amigo? Tudo em ordem. É um prazer estar aqui contigo, Mário. Com a tua experiência, uma pessoa com a tua experiência de vida profissional
É sempre bom estar junto e absorver conhecimentos também, né? Porque você, à medida que você apresenta um programa, você também transmite informação e conhecimento. Então, para mim é um prazer estar aqui contigo hoje. Tá, esse é o Alcides Catarino. Daqui a pouquinho já vamos conversar com ele no Cara e Coroa. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais e pelo nosso canal Mário Barassal Oficial. Se você quiser mandar alguma mensagem, mande pelo canal. Apesar que a produção está na outra sala acompanhando as redes sociais, mas pode mandar direto aqui pelo nosso canal. É simples, gente. O pessoal das redes sociais, como você vai entrar? É simples demais. Você entra no YouTube, coloca lá Mário Barassal Oficial e clica. Vai direto para o canal, tá? Não tem aquela ligação, né? A preocupação de colocar aquele link enorme, tá bom? Ou você assiste pelo nosso canal, que é o Mário Barassal Oficial, ou pelas redes sociais. Gentileza de Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales, número 50. O telefone é o 3232-2458. WhatsApp 974-131360. Um abração para o Alcides, para o paizão e também para o filho. Não é você, Alcides. É meu xará. É teu xará, é verdade. Bem, vamos lá. Alcides Catarino, empresário. Vamos conversar. O seu nome inteiro? Alcides Catarino. É só isso mesmo? Não, Alcides Carlos Catarino de Souza. Não é nome, é discurso. Ah, tá. É que meu pai... 4 nomes. Meu pai veio do norte e chegou em São Paulo e falou assim, quando tiver um filho, colocar o nome comprido, porque o nome comprido é nome de gente importante. Aí ele escolheu, colocou esse discurso todo, entendeu? Que é o meu nome. Então, mas eu reduzi para Alcides Catarino, que foi mais fácil a identificação. Alcides nós temos vários. Eu, inclusive, quando era garoto, eu tinha bronca do nome Alcides, porque eu falava, caramba, não vejo ninguém com o nome de Alcides, só eu que se chama Alcides, não tem ninguém. Tem Zé Carlos, tem João, tem Pedro, mas não tem Alcides. Aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui verificando que, inclusive, grandes caras têm o nome de Alcides. Os grandes nomes. É difícil você ver na página policial um Alcides, entendeu? Então, pelo menos, Alcides, pelo menos, é o nome que eu tenho hoje, muito orgulho, que inclusive era o nome do meu avô. Meu avô chamava-se Alcides. E, coincidentemente, o meu sogro chamava-se Alcides também. Então, olha só que como eu tô amarrado no nome. Mas eu tô muito feliz com esse nome e nós continuamos na batalha aí. Importante é isso, que você tá sempre feliz, né, Alcides? Eu acho que é um ponto muito importante para cada um de nós, porque o que você sente, o que você transmite, o positivismo, a fé, problemas todos nós temos, é evidente. Mas essa animação que você tem é incomparável, né? Isso eu posso falar. Tem muitas pessoas que me perguntam, né? Puxa, eu nunca te vejo sem estar sorrindo. Acontece que eu passar com um pouco falar um pouquinho da minha história e até chegar por que motivo eu sou um cara hoje, eu sou um cara feliz, né? Hoje não, eu sou um cara feliz. É que eu fiquei sem meu pai muito cedo e como minha mãe não tinha condições de me cuidar, eu fui interno do Colégio Escolástica Rosa. Então minha mãe me colocou lá, que o Escolástica Rosa era um colégio que foi criado por João Otávio dos Santos, onde abrigavam crianças pobres e órfãos. E eu fui para o Escolástica, fui interno lá. Convivi com mais ou menos 90 meninos que eram oriundos do Educandário Anara Franco, do Educandário Santista, e convivi com esses meninos, que muitos deles não tinham nem pai, não sabiam nem quem é o pai, quem era a mãe, e eu convivi e aprendi a arte do relacionamento humano, aprendi a conviver com os contrários, porque vários deles com diversos tipos de criação, e você tem que conviver nesse ambiente que, apesar da época, inclusive, não era um ambiente violento dentro dos meninos como hoje é. Hoje, uma instituição que abriga, quer dizer, nem pode mais, porque infelizmente o Estatuto do Menor já impediu de ter instituições onde abrigue crianças, né? Internato não pode ter mais, mas
E lá eu aprendi a conviver. E lá no Escolástica Rosa eu aprendi várias profissões. Várias, porque ela tinha oficinas, então eu aprendi eletricidade, tipografia, encadenação, marcenaria, sapataria, selaria, decoração de vitrine, aprendi várias. Então todos os cursos tinham lá, eu fiz. E no afã de poder, de um dia sair de lá e poder ajudar minha mãe. Muito bem. Aí saí de lá e fui trilhar minha vida profissional. Comecei trabalhando primeiro no escritório de despacho aduaneiro e continuei minha vida por aí. E até chegar um momento na minha vida que eu sempre tive um questionamento com referência à religiosidade, né? Então eu estudei algumas religiões, frequentei umas, pratiquei outras, para tentar encontrar respostas, né? Para conhecimento e para saber qual era qual era a tua meta, qual era a tua linha, né, para seguir. Por que os meninos tinham pai? Por que os meninos tinham meninos felizes e meninos infelizes? Poxa, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Por que eu estou sofrendo, passando por isso na minha vida? Né? Então eu comecei a buscar respostas a partir dos meus 17 anos e comecei a estudar, pesquisar, estudar, praticar, frequentar. Então eu digo, eu estudei algumas religiões, pratiquei umas, frequentei outras. Porque uma coisa é você ler, outra coisa é você praticar. Muito bem. E com isso eu fui absorvendo entendimentos a respeito da religiosidade, como o universo, de maneira geral, influencia a vida da gente. Como é que comecei também um livro que chegou às minhas mãos, chamava-se O Poder do Pensamento Positivo. Eu tinha 18 anos, eu encontrei esse livro num lixo. No lixo. Aí eu li todo o livro, tudo desmontado lá. Aí eu vi lá Poder do Pensamento Positivo. Eu falei, caramba, esse livro jogado no lixo? Eu vou ler esse livro. Comecei por aí. Por aí eu comecei a ler todas as literaturas a respeito do poder da mente, né? A influência que tem o teu pensamento, a tua vibração. Aí comecei a estudar várias, quer dizer, estudar, né? Não aprofundado, mas comecei a pesquisar, então, e comecei a traçar um perfil de como eu deveria conduzir minha vida. Como eu deveria conduzir? Bom, a primeira coisa que eu aprendi é sorrir sempre. O sorriso, ele atrai coisa boa. Ninguém gosta de ficar perto de quem está cabisbaixo, derrubado. As pessoas gostam de estar próximas de pessoas alegres, de pessoas felizes, né? Então, é por isso que assim, muitos até dizem, eu só tenho os amigos que eu tenho, eu conto nos dedos da mão aqui que eu conto. E eu digo, eu não tenho dedos, nem mãos, para contar a quantidade de amigos que eu tenho. A que eu possa passar a mão no meu telefone agora e aleatoriamente escolher aqui que eu estou precisando de alguma ajuda, de alguma coisa. Então, mas isso porque eu os conquistei. O amigo você conquista. É no dia a dia, é no sorriso, é compartilhando a tua vida com ele, esperar ele compartilhar a vida dele contigo. E aí, isso eu fui fazendo na minha vida, dia após dia. E mesmo com as dificuldades, porque a vida não é feita só de momentos felizes, né? A vida tem as intercorrências. E todas as intercorrências que tem na vida, a gente as tem para que a gente possa adquirir algum conhecimento, alguma evolução. Mas, infelizmente, as pessoas optam pelo lado negativo da coisa. Então, normalmente, as pessoas procuram sempre estar ligadas na parte negativa da vida. Eu procuro sempre estar olhando o lado positivo. Mesmo que vai cair o teto, eu digo, o teto vai cair, mas aqui não vai cair lá. Aqui não vai cair. Mesmo que ele vá cair, não tem problema. Se cair, eu dou um jeito de segurar. Mas assim, é sempre pensando, o pensamento positivo o indivíduo acordar pela manhã, ele já acordar feliz, porque ele acordou. Eu costumo dizer assim, você sabe qual a coisa mais importante na vida do ser humano? Levantar pela manhã e no banheiro fazer as suas necessidades fisiológicas. Porque significa que ele está com mobilidade e ele está com o organismo funcionando e ele está saudável. Pronto, acabou. Isso é saúde. Saúde. Então, você tem essa saúde,
Poxa, maravilha. Vambora, o dia começa, o dia está começando. Sabe, os problemas de ontem, outra coisa, os problemas de ontem eram os problemas de ontem. Os problemas de amanhã serão problemas de amanhã, os problemas de hoje é de hoje. Então vamos resolver o de hoje. Se eu não conseguir resolver o de ontem, hoje eu tento resolver. Se eu não conseguir resolver também, amanhã eu vejo como é que eu faço. Então, as pessoas, eu tenho, inclusive eu vou começar, já me pediram até para escrever livro, tá? Então eu já tô começando a esboçar um livro que eu ensino as pessoas a separar o urgente do importante, tá? Que as pessoas misturam tudo. Então, inclusive é um tema de uma palestra que eu vou começar a fazê-la. Chama-se E Agora? E agora? E agora? Porque a primeira coisa que vem na cabeça do indivíduo numa situação aflitiva é essa pergunta. E agora? Você está na estrada, furou o pneu do carro, tá chovendo. Aí você fala, ih, caramba, e agora? Você tem o step, mas você vai falar, e agora? Então, qualquer situação aflitiva, o cara vai falar, putz, e agora? Nossa, acabou a luz aqui, e agora? Então, tudo, sabe, as pessoas levam tudo para essa situação. E fica estressado. Estressado, muito bem. O que que acontece? Como não sabem separar o urgente do importante, elas misturam tudo. Então, eu desenvolvi um projeto, fazem 10 anos, de ensinar meus amigos a separarem o urgente do importante. E já tive vários feedbacks positivos a respeito dessa minha técnica que eu desenvolvi. Como é que se você me apresentar aqui 10 problemas que você considera urgente, arrebentando, um é urgente. 9 são importantes. Só que tem um detalhe, você coloca isso tudo numa cesta só. E você fica tão pirado que você não consegue resolver nem o importante nem o urgente. Então você não sabe separar. As pessoas não sabem separar o urgente do importante. Então, o que que eu ensino? Eu ensino meus amigos a separar o urgente do importante. Eu tive uma experiência, inclusive, um fato que aconteceu que me deixou muito surpreso. Há muitos anos atrás, eu ensinei um amigo que vendia plano de saúde, tá sempre na rua vendendo pastinha. Sim. E aí eu tô tomando um café ali na Praça de Dependência, e ele cruzou comigo, ô Alcides, quanto tempo? Eu falei, pô, Luizão, quanto tempo? Como é que você tá? Ele falou, agora eu tô melhor ainda. Eu falei, tá, mas e aí, o que que foi? Como é que tá? Ele falou, não, pegou fogo no meu apartamento. Eu falei, pegou fogo no teu apartamento? Eu falei, eu tava trabalhando, meu filho me ligou e disse que o meu apartamento tava pegando fogo. Eu fui pro prédio, cheguei no prédio lá, tava bombeiro, defesa civil, tava os vizinhos, tava todo mundo lá. E o apartamento pegando fogo. E aí a vizinha perguntou, puxa, Luiz, e agora? Quando a vizinha falou, e agora, Alcides, eu lembrei do que tu me ensinou, separar o urgente do importante. Aí eu pensei, o apartamento pegando fogo é urgente ou importante? Te pergunto. Apartamento pegando fogo é urgente ou importante? É importante. Importante. Ele pensou com ele, falou, o apartamento... Se ninguém se queimou, ninguém o apartamento morreu. Ele falou assim, aí ele pegou e falou assim, urgente é eu arrumar um canto para dormir com a minha mulher essa noite. E ele falou, aquele momento, Alcides, que eu lembrei de você e eu lembrei o que você tinha me ensinado, eu fiquei tão tranquilo que os bombeiros, defesa civil, os vizinhos ficaram todos abismados porque eu estava calmo. Porque eu consegui separar. Então, ele falou, o urgente para mim era arrumar um lugar para dormir com a minha mulher. Apartamento pegando fogo, paciência, o bombeiro tá pegando, já tá pegando fogo mesmo. Ele falou, então, é o que eu te digo. Esse é um feedback que eu trago comigo, eu acho, assim, foi muito válido, uma coisa que eu ensinei para ele há anos, coisas de anos mesmo, e ele guardou aquilo com ele. Então, eu digo, eu acho que a gente viver, aprender e não transmitir aquilo que a gente aprendeu para as pessoas, eu acho um egoísmo muito grande, porque a Terra vai levar tudo. Aqui não vai levar nada, que eu tenho nada, eu vou levar comigo. Então, mas se eu deixar não leva nada mesmo. Se eu deixar um pouco de mim para cada um, para cada amigo, para cada um que me cerca, eu vou estar muito feliz. Seja lá onde eu estiver, eu vou estar feliz, porque a gente consegue transmitir
alguma coisa para as pessoas. Eu adoro, por exemplo, sentar com uma pessoa como você, Barazal, que você tem conhecimento e você tem coisa para me ensinar. Então, eu sou ávido por conhecimento. Nós aprendemos um com o outro. A vida é assim. Eu sou ávido por conhecimento. Então, nossa, então, para mim, uma criança me ensina. Com certeza. Uma criança me ensina. Ah, mas o que esse moleque tem para te ensinar? Não, esse moleque, ele enxerga alguma coisa que eu não estou enxergando. E ele pode me ensinar alguma coisa. Esse é o caminho. Então, todos têm alguma coisa para ensinar para os outros, né? E assim, todo mundo fala, né? Eu, por exemplo, eu não sei mexer, falar com cachorro sem sorrir. Eu dou bom dia para cavalo, você entendeu? Porque é minha maneira. Mas eles escutam, né? Eles escutam. As plantas também. Sim, claro, mas como o universo, né? A gente falando assim, como o universo ele é energia, nós somos formados por energia. Tudo que nos cerca é energia. Verdade? Então depende de você entrar em sintonia. Não interessa a religião, tá? Porque uma vez eu fui convidado para um programa para falar sobre fé, né? Então assim é um tema, né? Eu assistia sempre um programa e estava sempre fazendo meus comentários. E aí me convidaram para participar, para falar sobre fé. Aí eu falei, puxa vida, falar em fé, sem ferir suscetibilidades, né? Porque então temos aí várias religiões. Não importa a religião, você falou bem. E assim, então eu falei sobre a fé. Eu já comecei sobre a fé dos indígenas, a fé dos indígenas era na natureza, né? E eu não fui mais para trás, porque, né, dos essênios, de lá para trás, eu só comecei dos indígenas. Aí vim falando da católica, da protestante, da evangélica, do espiritismo, aí vim falando messiânico, aí vim falando da fé em cada religião, né? A ótica que cada um, dentro das religiões, tem sobre a fé. Mas a fé é algo invisível, intangível, você não consegue. É verdade, mas... Né? E assim, a pessoa, você, eu acho que todo ser humano deveria ter uma religiosidade, né? Então, a religiosidade, tudo que eu estou falando, vem de encontro à religiosidade, porque eu estudei algumas religiões, frequentei umas, pratiquei outras. Eu comecei por aí. Alcides, hoje, o jovem brasileiro, ele já não tem uma religião, né? Sempre trabalhamos com palestra, com diálogos, trabalhemos em cima disso que você está falando, né? Porque as pessoas são duplicadoras, não importa quem seja, não é? Não precisa ser só um palestrante, as pessoas são, o pai que dá bom exemplo, os filhos, eles vão se espelhar, normalmente, às vezes não é? Mas normalmente se espelha na pessoa que cria a gente, né? Sempre puxando as coisas boas e às vezes até as ruins. Mas a fé é uma coisa importante. Você falou muito bem que não importa a religião. Concordo com você. Só que hoje o jovem brasileiro, ele já nasce com o telefone na mão, aí você tem que mostrar o caminho. Você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, você que é amigo, você que é tio, não importa. É quem ele ouvir, né? Mostrar o caminho. Pode escolher qualquer religião, porque nenhuma religião vai falar para fazer coisas erradas, não é verdade? Né? Esse é o caminho. A nossa preocupação é essa, porque hoje o jovem, ele pensa nele, mais ele, e toca em frente. As coisas mudaram, né? O que acontece, só para mim não perder o raciocínio, porque eu sou da terceira idade, então tem que ser rápido aqui, entendeu? O que acontece, né? É quando hoje você está falando dos jovens, né? Os jovens, hoje, de maneira geral, não os jovens, mas as pessoas são imediatistas, né? Então, elas querem a resposta agora. Então, elas vão lá no oráculo Google, se não encontram a resposta, elas piram. Mas o tempo de Deus é diferente, né? Exatamente. Só que acontece que é justamente as pessoas, o que eu estou falando, como as pessoas não sabem separar o urgente do importante, elas entram em estado de ansiedade. Você entendeu? Uma vez entrando em estado de ansiedade, elas começam a ter síndrome do pânico, porque ela entra no estado de pânico e, consequentemente, adquire essa condição. É a doença da moda, A doença da moda, entendeu? Então, isso tudo, por quê? Porque
tudo tem um começo. Então, o começo desse meu projeto, dessa minha palestra, desse meu futuro livro, é justamente isso. Ensinar as pessoas, no comecinho, a separar o urgente do importante. Isso, para mim, eu aprendi isso quando eu era moleque e trabalhei com um senhor. E esse senhor, poxa, eu tô com 67 anos, eu tinha 16 e esse senhor já tinha bem mais idade, ele falava isso para mim e eu não entendia. Aí, com o passar dos anos, mediante estudos e tudo Você mais... até ouvia e entendia, não compreendia a importância, né? E aí foi onde eu consegui, em cima disso, desenvolver esse método de como ensinar a separar o urgente do importante. Então, a partir do momento que você sente, que eu te falei aqui, estou te falando que eu já fiz essa experiência são 10 anos que eu faço isso, de colocarem no papel 10 situações que você considera urgente. Eu vou te provar que no máximo uma é urgente, entendeu? E mediante você fazendo isso, o que acontece? Você fica tranquilo porque você só foca, evidentemente, naquilo que é urgente. Então, dos 10, 9 você já deixou de lado e foca no que é urgente. E sabendo o seguinte, uma coisa que as pessoas também se esquecem, que a gente só vive um dia por vez. É verdade. O que adianta eu estressar hoje, ficar estressado? Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Daqui 5 minutos, ou menos, ou daqui 1 segundo, eu apago. Puf, caiu duro. E qual é o momento que você resolve os seus problemas? Você se lembra disso? O momento que eu as pessoas resolvem quando estão na cama, né? Na cama, deita. Deita e não dorme. Não, resolve, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que quando acorda o dia seguinte, a realidade é outra. O outro não tem. Olha, é assim, eu já tive também. A pessoa fala assim: mas Alcides, é fácil falar. Eu digo, não é fácil falar. Ou tá achando que tudo que eu tô falando não são situações que eu passo, que eu passei, entendeu? Então, tudo que eu falo é o que eu vivo, o que eu passo. Eu sorrio para justamente é tentar alegrar a mim mesmo, né? Espanta até a doença, gente. Tudo. Então, o que eu costumo dizer, né, assim, poxa, você tá, tem uma situação, eu sou gozado, é assim, olha que interessante. Parece que os meus amigos, quando tem algum problema, eles me telefonam, né? E eles falam, vocês, tô com uma situação assim, sabe? Então, me procuram para me dar conselho. E os conselhos que eu dou é aquilo que eu faria para mim, na situação dele. Porque é muito fácil você dar palpite na vida dos outros. Eu quero ver se dá palpite na sua. Então, o que você tem que fazer? Você tá com uma dúvida? Vai no banheiro, olha no espelho e começa a trocar uma ideia com aquela cara que tu tá vendo lá. E começa a dar palpite na vida daquela cara. Quando você começa primeiro você tem que amar aquela cara que tá lá. Sim, querido, mas aí não, tem gente que não faz isso. Mas né? aí tem uma outra, dentro da minha palestra eu falo sobre isso também, que é o quê? Primeiro, antes de você amar os outros, você tem que aprender a se amar. Isso. Primeiro você tem que aprender a se respeitar, para você poder respeitar os outros. Então, é tudo isso tudo vem num bojo de informações que faz com que eu seja assim do jeito que eu sou. Podem me procurar no Facebook, ver se vocês viram alguma foto minha lá, eu com cara amarrada. Eu tô sempre de bem com a vida. Por quê? Não é que isso tudo seja falso, não, isso é verdade. Só que no meu íntimo, eu também tenho meus questionamentos. Ou você acha que eu não sento e choro? Ou você acha que eu não fico conversando comigo? Ou você acha que eu não me puno também? Não acha que eu me critico? Eu converso muito comigo, eu me dou muito bem comigo. Eu converso comigo. Antes de eu falar alguma coisa pra você, eu já pensei, eu já analisei. Porque também tem um detalhe. Não é o que você fala, é como você fala. Eu posso te elogiar que você fica ofendido. E posso te xingar e você ficar feliz. Então, as pessoas é coisa tão... Gente, é tão simples viver, a gente complica demais as coisas. Vê as crianças vivem felizes pra lá e pra lá, pulando, porque elas não estão nem aí, fora do Brasil. Então, por que a gente não mantém esse padrão? A gente sempre quer
quer o melhor celular, quer o melhor carro, quer a melhor casa, quer a melhor viagem, quer... A gente tá sempre querendo o mais. Nada basta para as pessoas. Hoje, para mim, me basta se eu tiver um par de tênis e um par de sapato, meia dúzia de cueca, meia dúzia de camiseta, 2 calças, para mim tá ótimo. Eu não preciso mais que isso, tá bom? Você entendeu? Agora, as pessoas não. Poxa, mas vou comprar uma camisa nova, calça, porque tem 50... eu tinha um amigo que ele tinha um closet, ele devia de ter, eu acho que mais de 100 pares de sapato. Mais de 100. Era um closet, assim. E não usa todos. Não, sapato lá que nunca viu, nunca nem lembrava. Conclusão? Morreu. Não levou um sapatinho, levou um sapatinho que foi no caixão com ele, que não foi nele que escolheu para calçar. Então, o que adianta isso? Falar para mim? Não adianta nada. Não adianta. Então, gente, eu assim, hoje, né? Vamos lá, eu tô falando da minha palestra, tudo, mas eu tenho uma atividade. Você está falando aos CIDs da sua vida. É. O cara e coroa é isso. A pessoa fala da vida dela, a gente vai dar sequência ao roteiro, mas você está falando o que você pensa da tua vida, como é que você chegou. Nós começamos a falar com ele do sorriso. Então ele foi lá atrás para explicar por que ele tem essa felicidade. É uma coisa muito importante. As pessoas saberem, porque tudo que é tipo de informação, tudo que é tipo de conhecimento, nós temos que somar. Não adianta, eu sei disso, eu sei daquilo. Nós podemos saber de muita coisa, mas será que nós praticamos isso? Ou nós só ouvimos ou só sabemos? É o que ele falou também, tanta coisa. Porque você sabe também, vem do pó, vai pro pó. Isso aí você sabe também. Mas, gente, se você pensar, e quando você morrer, e só Deus sabe, sei lá, você nem a roupa você escolhe, é muito complicado, né? É desagradável. Se preocupou tanto com Rolex, se preocupou tanto com Mercedes, ou com, sei lá, não importa, e não leva a nada, fica tudo aí, né? Eu sei disso, eu sei que você sabe, mas ele falou isso para você ter uma qualidade de vida. Qualidade de vida é a coisa mais importante que nós temos. A qualidade da nossa vida, para que você viva bem, esquente menos a cabeça, porque você esquentando essa cabeça, estando estressado, o que acontece? Problemas de coração. Não é verdade? Aí surge uma coisa, surge outra, e você acaba ficando doente antes do tempo, até antigamente, no século passado, século XX, que não é tão distante, é 23 anos, vocês se lembram, quem estava no outro século, ou quem acompanhou a história, que passou de 50 anos era velho, e depois se preocupava mais com cada um, né? Não tinha preocupação de família. Nesse século, a nossa preocupação é a família, não é? Isso eu acho bonito, a preocupação, o trabalho que a mídia faz para você valorizar a sua família. Mas antes da família, você tem que raciocinar como ele falou. É sempre estar feliz, sempre coisas positivas, né? Então ele fez uma explanação muito importante. Não é palestra não, a explanação é importante. Como, é o que eu perguntei, como ele chegou, por que hoje ele está sorrindo. Ele tem os problemas como eu tenho, você tem. Nós temos os momentos da gente chorar, a gente reclamar, a gente brigar com a gente mesmo, mas 99% você tem que tocar em frente e ser feliz. Olha, tem uma glândula no cérebro chamada amígdala. Amígdalas. Amígdala é uma Amígdala, glândula no cérebro, no cérebro. que ela te coloca em alerta em situações aflitivas, né? Então, normalmente, o que acontece? Por que as pessoas gostam de ver desgraça na televisão? Eu não gosto. Não, mas eu normalmente sei. eu digo desgraça, mas é notícias, assim, As coisa. pessoas gostam. Por quê? Verdade. Por quê? Porque essa glândula te leva você a ficar atento naquela situação, entendeu? Para você se proteger, tá? Então, as pessoas... Primeiro, já falamos lá,
primeiro, a positividade é fundamental. Por quê? A positividade trabalha com teu psique, ela trabalha com a energia que te cerca, você entendeu? Então, normalmente eu faço assim, quando eu tô próximo de uma pessoa, que a pessoa começa a reclamar muito da vida, né? Mas ninguém gosta. Eu digo Você assim, sai eu digo andando. assim, querido, você me dá licença, mas eu tenho um compromisso mas todo agora. mundo faz isso. Então, mas dá. as pessoas lamentam demais. Se a gente analisar, a maior parte do tempo da nossa vida são de momentos felizes. É que o momento ruim dói pra caramba e você Mas acha quando que você lembra do passado, você só lembra de coisas boas. Então, Não é verdade? lógico. Nossa, Eu sou assim. eu só vejo meu passado, tudo bem, eu tenho um passado sofrido, lógico, entendeu? Eu não era humilde, porque as pessoas confundem humildade com pobreza. Humildade é outra coisa. Não, mas fulano tadinho, ele é humilde. Não tem nada a ver. É pobre mesmo, é duro. Eu era um duro, você entendeu? Pobre, ralava pra caramba pra ajudar minha mãe, certo? Lógico, eu não tive família, eu não tive pai, não tive ninguém, eu vivia sozinho, eu vivia sozinho. Eu passei a ter família o dia que eu escolhi a mulher para viver, tive as minhas filhas e constituí minha família. Então, porque eu nunca tive família, então eu sempre fui um cara sozinho, que eu quero dizer assim. Comigo, eu não tive assim ninguém que me cercasse. Tinha sim muitos amigos, mas intimamente sozinho, né? E eu aprendi a conviver comigo, por isso que eu falo, eu me dou muito bem comigo. Tem pessoas que falam assim, eu não aguento a solidão, eu não aguento ficar sozinho, eu não aguento a solidão. Eu digo ao contrário, eu adoro ficar comigo, eu fico sozinho, eu ponho uma música, a música também é um outro aspecto que está incluso na minha palestra, né, que eu falo também sobre música, a importância da música, né, das vibrações das notas musicais que alteram o teu psique, alteram o teu estado de espírito, né? Então, quando eu tô meio caído assim, eu fico no meu cantinho, eu boto umas músicas que eu gosto, sabe? Da década de 80, que me recorda a época da discoteca e tal. Aí boto aquelas músicas, aí escuto, sabe? Aí levanta meu astral. Então, assim, por que as pessoas introspectivas gostam de ver essas músicas mais para baixo? Porque ela tá se igualando à vibração daquela música. Eu não, quero música que levante meu astral, Com certeza. sabe? Então, assim, pra gente, eu digo, nós somos os carrascos de nós mesmos. Você falou tudo. Vamos dar sequência aqui, daqui a pouco ele fala mais. A experiência de vida é importante, a pessoa contando tudo que passou, tudo que pensa na sua vida. Nós estamos com Alcides Catarino. Qual é o dia, mês e ano que você nasceu? 3 de outubro de 1956. 56. Estado civil? Sou casado. Casado? Muito bem casado há 42 anos. Graças a Deus. O nome da esposa? Elizabeth. Elizabeth. Um abraço, dona Elizabeth. Os filhos? Tenho a Giovana e tenho a Vivian. Tenho uma netinha também. Qual é o nome da netinha? Maria Valentina. Quantos anos ela tem? Ela tá com 10 anos. 10 aninhos já? E haja fôlego pra ficar com ela. Mas é assim, né? Quando ela vem em casa final de semana, ela fica o final de semana em casa, quando ela vai embora, eu levo uma semana para me recuperar, porque haja fôlego. Assim muito. As crianças hoje são muito, muito espertas, muito ligeiras, rápidas. Eu tenho um problema, às vezes, no celular que eu quero resolver. Eu falo, Tina, como é que eu faço para resolver tal coisa? Daqui, vou. Tá resolvido. Mas, Tina, me ensina. Não, vou no tempo. Se precisar, você fala comigo depois. Mas é assim mesmo, né? Assim? É assim mesmo. São rápidas, ligeiras. O teu signo? Eu sou de Libra. Libra. Você começou a estudar aonde? Você é de Santos mesmo? Não, eu nasci em São Paulo, mas aí em função da morte do meu pai, a gente veio parar em São Vicente. Aí eu estudei, aí morei na Vila Melo, em São Vicente, ali. Aí minha mãe arrumou um chalé lá que tava, quando pingava fora, chovia dentro. A gente era legal pra caramba, os ratos no forro, de noite pra dormir. Era aventura, era legal, sabe? Era legal. Nossa, eu morei ali na Vila Melo, eu tenho uma recordação muito gostosa dali de São Vicente. Ali na época passava o bonde na Antônio Mirique. Um lado do Antônio Mirique era paralelepípedo, do outro era areião.
E os bois, olha, uma coisa que eu não me esqueço, os bois eram descarregados atrás do clube hípico. E aí eles levavam os bois pela Antônio Mirique até o Matadouro, pela O avenida. Matadouro, gente, para quem não sabe, era na linha 1. Na linha 1 ali, então, eles vinham vindo lá eles vinham com os bois. Então, tinha o horário que os bois iam passar, os donos da padaria, das mercearias, fechavam as portas, todo mundo trancava os portões, porque vinha aquela boiada e vinha um camarada no cavalo, nossa, vinha no cavalo tocando os bois assim, os bois de repente entravam numa rua, entravam numa casa, era uma aventura. E assim, é uma memória gostosa que eu tenho quando eu passo ali na Vila Melo. Nossa, eu viajo no tempo. É assim, eu acho gostoso, né? A gente, principalmente quando a gente está meio caído, a gente lembrar das coisas boas do passado, a gente lembrar de momentos felizes, a gente Te lembrar, motiva. te motiva, você fala, puxa vida, Motiva, legal. ai que gostoso, sabe? O bonde aberto, a gente subia, era bonde aberto naquela época, né? Então a molecada subia no bonde. E nem pagava às vezes. Não, aqui a gente subia no bonde e ia até o pontilhão lá, quase no centro de São Vicente. Pra quê? Pra gente virar os bancos, que os bancos viravam, né? O encosto virava. Pra gente virar os encostos de banco, pro motorneiro não precisava, o cobrador não precisava fazer isso, a gente fazia pra ele. Aí voltava e descia ali na Antônio Mirique, mais pra frente na Viramelo. Era assim, é muito gostoso. Depois aí fui estudar na Escolástica Rosa, que eu te falei, que eu tenho um orgulho lá. Entrei no ginásio, fiz o ginásio lá, fiz admissão, fiz o ginásio, depois eu fiz o colégio técnico, me formei eletrotécnico, né? E aí a vida foi levando, trabalhei em vários ramos de atividade. Aí minha vida depois profissional, tive vários negócios, várias empresas, vários ramos de atividade. O último eu tinha uma empresa de telecomunicações que eu fazia manutenção em sistemas telefônicos. E 90% da minha clientela eram agências de navegação, comissárias e transportadoras. A questão de uns 30 e tantos anos atrás, as agências de navegação fecharam, as comissárias encolheram e as transportadoras quebraram. E eu fiquei a ver navio, perdi 90% da minha clientela do dia para a noite, com 12 funcionários. E graças a Deus eu consegui indenizar todos os meus funcionários, paguei todos, saí com uma mão na frente e outra atrás. Muitos diziam para mim, poxa, você foi um idiota, porque tu devia ter mandado os funcionários todos te procurar no Ministério do Trabalho, porque você ia pagar metade do que tu pagou para eles. Eu dizia, eu não acho justo. Eles deram sangue para aqui, trabalharam. O dinheiro que eu ganhei nesses tempos todos que eles estão comigo trabalhando, eles me ajudaram a ganhar esse dinheiro. Eu agora vou chegar e vou separ a cabeça deles, fazer eles sofrerem. Não, eu saí duro. Esse foi o último antes desse que você está. Depois tive mais. Eu tenho longas histórias. Porque assim, eu sou um empreendedor. A pessoa tem que entender que como eu sou um cara positivista, eu sou um empreendedor. Então, se você falar para mim, Alcides, vamos fazer tal coisa, eu falo, Mário, vamos ver aqui. O que é isso? Vamos estudar, vamos ver qual a possibilidade. Uma coisa que você não falou só, você é filho único. Não, eu tinha uma irmã e um irmão. Estão vivos? Não. A minha irmã já morreu, minha mãe já morreu. Só tem um irmão só. E o nome dele qual é? Carlos Alberto. Ok, completou. Agora, vamos lá, dando a sequência, porque ele está falando dos estudos dele e já entrou em profissão. Já está começando a falar em profissão, quer dizer que você fez de tudo um pouu. Sim, eu tive várias empresas. A tua primeira empresa foi de quê? A minha primeira... Se lembra? Meu primeiro negócio, eu fui trabalhar de pedreiro, encanador, junto com mais uns amigos, nós tentamos montar uma empreiteirazinha. E começamos, aí fez a primeira coisa que eu fiz por minha conta, né? Aí depois eu tive a firma de telefonia, aí tive, vários negócios, tive até transportadora, escritório de comércio exterior, ponta de estoque de roupa importada. Nossa senhora, mas deixa eu falar, é muita coisa. Só que assim, o que acontece? Fala, mas poxa, fez um negócio, não deu certo, mas poxa, incompetência, não. A gente tem uma situação no nosso país que é muito complicada, muito. Como eu estava falando, que eu perdi 90% da clientela na minha firma de telefonia, mas foi em função do quê? O Porto de Santos foi loteado.
Foi na época que o Porto de Santos foi loteado. Quando eu montei a minha firma, eu falei, olha, eu vou direcionar a minha empresa para o segmento portuário, que é o maior porto da América Latina, e eu jamais vou ficar sem trabalho. Mas em função de situações governamentais, a coisa foi vendida. E as outras empresas também vieram a não dar certo em função de situações econômicas do próprio país. Então, eu vim tentando. E outra coisa, se você está num empreendimento, você está lá, né? Tem a história do sapo fervido. Sabe qual é a história do sapo fervido? Sapo fervido? Fala para eles aí. Se você pegar um sapo, colocar numa panela, ligar o fogo... se você colocar o sapo na panela e ligar, põe na água fria, liga o fogo e deixa o sapo lá. A água vai esquentando, o sapo vai se acomodando até o momento que ele morre. Você entendeu? Então, o que eu coloco é se você jogar numa água quente, ele cai lá e pula fora. Você entendeu? Sim. Então, a história do sapo fervido. Então, eu sempre trouxe isso em mente. O negócio tá andando? Tá. Tem os graus de dificuldades, você analisa, obviamente, né? Só um empreendedor tem que estar estudando sempre, pesquisando. Quando você chega num ponto que você vê que não dá mais, é melhor você parar. Então, mas poxa, eu fracassei. Eu montei a transportadora, não deu certo, mas poxa, eu sou um fracassado. Não, peraí. Eu parei porque eu não ia me arrebentar mais. Eu tô vendo que a coisa não tá andando, eu tô vendo que existe um trust de transporte, eu tô vendo que existem, como dizia Jânio Quadros, forças ocultas, né? Então forças ocultas é bom. Então tinha, sabe, coisa, eu falei, não, parei, parou. Então, você tá numa coisa, você tá vendo que a coisa não caminha, poxa, muda, vai para outro, empreende outra coisa. Hoje, por exemplo, você vê, eu tô há 15 anos, o meu segmento é manutenção predial, né? Então eu trabalho com obras, trabalho com reformas da construção civil. Empreiteiro. Eu sou um empreiteiro, né? Então, o que é o empreiteiro? Empreiteiro é um gestor, né? Sim. Então, eu sou um gestor. Então, às vezes o pessoal fala assim, mas tudo bem, empreiteiro é mais fácil, eu pego um pedreiro aqui, um azulejista ali, não sei o quê. Não é assim, é assim. Primeiro que eu só trabalho com profissionais. Então eu não tenho pedreirinho, azulejistazinho, pintorzinho, não tenho. E não tenho peão também, não tem esse negócio. Mas peão, eu digo peão, o que é isso? Eu não sei o que é peão, porque eu trabalho com profissionais. Então eu trabalho já há 15 anos, faço lavagem de fachadas de edifício, telhados, problemas de infiltração, tudo na parte da construção civil. Eu tenho parceiros com engenheiros, arquiteto, tá? Trabalho dentro das normas técnicas. Os profissionais que descem na corda têm NR35, eles têm seguro de vida, eu faço seguro da obra que eu vou executar. Então, eu sou muito criterioso, eu sou muito chato, aliás, né? E o legal é que o pessoal que trabalha comigo é chato também. Então, por isso que a gente se dá bem, porque a gente gosta dos detalhes. A pessoa passa por cima de um recorte de tinta. Pô, vocês vão fazer aquilo lá de novo. Pô, tá bom. Não. Olha ali, ó. Preciso dar uma ajeitadinha naquele recorte ali. Você entendeu? Coisa que você não tá vendo. Mas ele tá vendo e eu tô vendo. Você entendeu? Então, isso o perfeccionismo é complicado você ser perfeccionista num país onde as pessoas não dão importância para isso. Elas visam apenas o quanto estão gastando naquilo. E, na realidade, ela põe na mente que ela está gastando. Mas ela não está gastando, ela está investindo no patrimônio dela. Um prédio tem que ser lavado no mínimo a cada 5 anos. Quando me chamam para fazer a lavagem de um prédio, já fazem 10, 15, 20 anos que o prédio não é lavado. Quando você bate uma VAP no revestimento, começa a despencar os revestimentos todos. Aí você dá o orçamento para fazer um serviço desse, o cliente, não, mas vai fazer isso, vai ficar caro, o outro cobra. Você entendeu? Você que jogou a água. Você entendeu? Então, para mim não tem esse problema, porque meu contrato é muito, 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 muito bem elaborado, porque uma vez que você assinou a minha proposta, ela já se transforma num contrato. Eu não faço o contrato. A minha proposta é um contrato a partir do momento que ela é assinada. Já tem uma terminologia ali que ela já caracteriza um contrato. E lá consta que você, como contratante, é proibido de falar com os profissionais envolvidos no trabalho. Toda e qualquer informação é com o responsável Alcides Catarino.
Então você como contratante, mas às vezes eu não posso falar com o seu profissional? Pode. Bom dia, até logo. Mas por quê? Porque acontece o seguinte, o profissional quando ele está trabalhando, ele está concentrado no que ele está fazendo. Se o senhor falar com ele meia hora, ele já se desconcentrou no que ele está fazendo. O senhor já está atrapalhando o meu trabalho. Então, o seu imóvel é meu, eu só vou te devolver no dia que nós combinamos, tá bom? Então, nas minhas coisas eu cuido, tá bom? Então, o senhor só se preocupe em fazer o chequinho aí, fazer o Pix para mim. Só isso, não esquenta a cabeça não. Deixa que eu esquento. Você entendeu? Então, assim... até o pessoal fala, mas você pega pesado com o cliente. Eu falei, não, eu pego pesado não, eu bato a real. Porque se ele está me contratando, é porque ele está querendo um profissional. Se ele quer um profissional, então ele que não se meta com um profissional. Então ele entrega o serviço na mão de um profissional. Porque quando eu levo um carro na oficina, é porque eu confio naquele profissional. E sempre dá certo, nunca tem problema. Nunca, são 15 anos que eu trabalho, nunca tive problema de recebimento, nunca tive problema de encrenca com condôminos de prédio, nunca, nada aqui. Para mim é o seguinte, quando começa a levantou a fumaça, eu já vou lá e apago, entendeu? Eu não deixo nada se estender, nada. E o pior é que assim, as pessoas adoram uma encrenca, nossa senhora, as pessoas adoram implicar, então, mas isso aqui... Calma, querida, já vou resolver. Fica tranquila. Tô aqui, vai, fica tranquila, calma. Você entendeu? Então, tudo que eu te digo, né? Não é o que você fala, é como você fala. Eu tô falando para você a respeito do meu critério de trabalho, mas a maneira com que eu me coloco pro cliente é uma maneira que eu faço de forma que ele entenda sem se sentir ofendido, você entendeu? Tem que ser assim mesmo. Tá? Então, assim, eu tô aqui, são 15 anos, não ponho placa minha em nenhum prédio que eu faço serviço, eu não ponho nenhuma placa, não faço propaganda em Facebook, até ponho alguma coisinha no meu Face, de vez em quando, uma coisinha pro pessoal não esquecer que eu trabalho com isso, né? Sim. Porque às vezes tem amigo que fala assim, caramba, eu arrumei o telhado lá do meu prédio, caramba, esqueci, só lembrei agora que te vi que você faz isso. Então, assim, mas tudo bem, por que eu não ponho placa nos prédios onde eu faço serviço? Porque normalmente o síndico dá a volta no quarteirão, se tiver 10 placas em volta do prédio dele, ele anota o telefone das 10 empresas, liga para 10 empresas e não olha o escopo do serviço, não olha o teu orçamento, só vai ver o valor. Então, o que cobrar mais barato é o que ele vai entregar o serviço. E eu não me presto a isso, não. Tanto é que eu tô numa situação, Barazal, que assim, o pessoal fala, poxa, parece que tu tá sem paciência. Eu falei, não, sem paciência não, eu tô mais esperto. Quer o orçamento? Se eu quero, eu tô pegando orçamento aqui. Eu já tô com 5 orçamentos aqui no prédio. Você não quer dar orçamento, não? Você já tá com 5? Por que você quer mais o meu? Concorda? Será que 5 não dá para você ter uma noção? Com 3 é o suficiente. Você tá com 5, quer mais um? Não, eu não vou perder meu tempo. Mas você não podia por conta... vale, tudo bem, você vai gastar X dinheiro aí. Se te interessar, depois você me fala, eu faço a proposta direitinho para você. Você entendeu? É complicado. É um ramo que eu lido, você vê. Eu lido com pessoas o tempo inteirinho, né? Então, tudo que eu falei lá atrás, a respeito da minha palestra, a respeito do meu livro, a respeito dos meus estudos religiosos, a respeito da minha filosofia de vida, isso tudo eu emprego no meu dia a dia. Porque eu só converso com pessoas. Então, você imagina que num prédio tem 150 apartamentos, são 150 pessoas que eu tenho que me relacionar. Tem mais o síndico, mais o zelador, mais o faxineiro, mais não sei quem, tudo, e isso tudo fica concentrado comigo. Mais a minha equipe, mais fornecedor, mais cliente, você está entendendo? Então, isso tudo, aí você fala, tudo bem, chega final do dia eu estou esgotado mentalmente, porque evidentemente eu não sou super-homem, eu estou esgotado fisicamente, mentalmente. Mas tudo bem, aí eu sento, ligo uma musiquinha, fico escutando uma musiquinha, aí relaxo para mim poder e descansar, você entendeu? Você trabalha na Baixada, não é só em Santos? Não, eu trabalho na Baixada, praticamente eu trabalho Santos e Guarujá e São Vicente. E eles respeitam o profissionalismo ou eles vão realmente pelo que você falou, pelo mais em conta? Vão pelo mais em conta, é difícil. Sempre? Sempre. Não, porque vai pelo mais em conta, não dá certo,
aí vai ter que contratar outro para consertar o Mas serviço. aí é que acontece. Senhor Cid, o senhor lembra que o senhor deu orçamento aqui no prédio para fazer o serviço? Ah, sim, pois não. É que fechamos com um rapaz aqui, só que o rapaz pegou o dinheiro e não apareceu mais. Pegou a entrada e foi embora. O senhor pode vir aqui dar o orçamento para fazer? Você entendeu? Quer dizer, isso são N casos, N casos, N casos. Então, mas tudo bem. Quem procura preço, é isso aí, não tem jeito. Não existe milagre. Não existe empresário que compre por 10 e venda por 5. Milagre, realmente, não existe empresário que compre por 10 e venda por 5. É a real, não tem jeito. Eu vou alugar teu espaço aqui, você tem um custo aqui. Eu quero alugar teu espaço para fazer o meu programa. Você tem um custo, você tem que me falar o quanto que é o custo disso aqui, porque isso aqui tem tudo, tem iluminação, tem equipamentos, tem ar, tem tudo. Então, eu não posso colocar preço no teu produto. Não, se eu não tenho, se eu sou assim, se eu vou comprar isso aqui, quanto que é? Aí você fala, é X dinheiro. Eu nunca vou falar para você que tá caro. Eu vou dizer, puxa, deixa que aqui no momento não tenho condições de comprar. Você entendeu? É uma outra posição, né? Respeito. Respeito. É respeitar. Você respeitar o que é dos outros. É uma coisa importante, o respeito com o próximo. A tua religião qual é, Alcides? Qual que tu quer que eu diga pra ti? Então, Qual religião? a tua religião. Porque Eu sou espiritualista. Espiritualista. Sou espiritualista, entendeu? Eu sou espiritualista. Pra mim, existe o grande arquiteto do universo, que é Deus, e é ele que eu troco uma ideia. Eu agradeço todo dia quando eu acordo, agradeço quando eu estou na rua, agradeço. O tempo inteiro eu estou vibrando positivamente, né? Estou sempre vibrando positivamente. Eu acho que as pessoas têm que, por o tempo que eu estou vibrando, eu estou impedindo que a minha mente se envolva com coisas que não têm importância e não vão me trazer benefício. Então, estou sempre, eu consigo, para mim tudo dá certo. Eu consigo, para mim tudo dá certo. Bem, e quando é que você antes de entrar na maçonaria, você era católico, era espírita, nada? Não, todas as religiões que eu te falei. Todas? Todas. E aí a maçonaria... Você vai assistir uma missa? Eu assisto missa, assisto festa em terreiro de macumba, vou pra messiânica, vou pra... qualquer lugar em que qualquer lugar que você vá, em que existe uma vibração positiva e que tá uma energia boa, que você vê que ali tá um grupo de pessoas em busca de alguma melhoria, ser espiritual, né? Então, tudo bem, eu vou lá, não tem problema. Pra mim, não tem problema. E outra coisa que você falou, a maçonaria não... A única condição sine qua non para você ser maçom é você acreditar no poder criador. Se você não acreditar, você não fará parte da maçonaria. Tá? E a maçonaria, ela não é religião. É uma filosofia de vida. É uma instituição filantrópica, filosófica e progressista. Você entrou quando na maçonaria? 35 anos atrás. 35. E como é que foi essa? Ah, mas isso aí é uma outra história também que eu vou te contar. É uma história linda. Porque quando eu estava no internato, tinha uns homens que iam lá no dia do aniversário da gente levar presente, se preocupavam com as nossas notas, sabe? Aí um dia eu perguntei pro inspetor de alunos assim, pô, senhor Rosalvo, quem são esses homens que vêm aqui, né? Aí ele me falou assim, são homens livres e de bons costumes. Eu falei, poxa, mas eu era moleque, tinha 16 anos. 15 anos. Aí eu falei, fica na cabeça, né? Aí como é que os caras conversavam com os moleques? O moleque falou assim, ó, não, esses caras são tudo maçom, meu. Se tu não andar na linha, os caras te matam. Não é possível, os caras são tão bacanas, vem aqui, ajuda a gente, faz as coisas. Pô, se eu pisar no tomate, os caras me matam, não sei o quê. E fiquei com aquilo na cabeça. Aí depois, com o passar dos anos, eu comecei a me interessar pelo tema maçonaria. Eu falei, pô, legal, poxa, um dia que eu cresci, eu gostaria de ser que nem esses caras, ajudar as pessoas que precisam também, né? Porque geralmente quem gosta de ajudar mesmo são pobres. Pobre gosta de ajudar pobre, mas se o cara é rico, o cara não... Então, coisa de ajuda, benemerência é coisa de pobre mesmo, porque pobre é que gosta de estar ajudando os pobres, né? Porque rico tá pouco se lixando, né? Tudo bem. Uma minoria ajuda, né? E aí eu comecei, aí foi interessante que
comecei a pesquisar, e era muito difícil naquela época. Hoje está aqui na internet, hoje virou carne de vaca, todo mundo... Hoje o negócio virou Brasil. Era muito difícil pesquisa. E eu comecei depois, quando montei a minha firma de telefone, eu comecei a perceber que eu tinha muitos clientes que eram maçons, né? E eu disse assim, poxa, para entrar na maçonaria você tem que ser convidado, né? E eu falei, poxa, mas caramba, pô, eu trabalho direitinho, pô, o cara tem uma amizade comigo, o cara não me convida para mim entrar. Isso me incomodava, né? Eu falava, pô, caramba. Bom, até que um dia um cliente me convidou, eu entrei, aí depois de ter entrado, depois com o passar do tempo, acabei fundando uma loja maçônica, aí depois fui presidente dela durante 5 anos, aí depois fui convidado a fundar uma outra loja maçônica, e hoje eu já, agora recentemente, fundei uma outra loja, chama-se Rosa Negra. E a maçonaria é muito bom porque é onde os homens se relacionam, aprendem a conviver com seus contrários, né? Porque lá nós temos vários níveis culturais, sociais, e a gente aprende a conviver com esses homens. É uma escola de aperfeiçoamento, né? E como uma escola de aperfeiçoamento, você há de considerar que só existem homens imperfeitos lá dentro, né? Porque nenhum homem perfeito vai buscar uma escola de aperfeiçoamento. Então assim, é composta de homens imperfeitos que buscam a perfeição. Obviamente, muitos consideram que ser um maçom, ou ser um rotariano, ou ser... o cara não, pô, mas o cara, isso aqui tira... Mas é tudo ilusão, tudo besteira. A gente faz, o que a gente faz? A gente, como eu tô falando, eu fundei essa loja e estou presidente dela, né? É assim, ontem eu tive uma aula, né? Uma sessão, cada sessão que a gente faz é uma aula. E ontem, graças a Deus, eu tive uma aula, dei uma aula que foi muito, os visitantes, todos que estavam presentes, ficaram muito felizes com a aula que eu dei. E que a gente fala, a gente fala de política, fala sobre as coisas que as pessoas que não sabem ver na internet, um templo todo decorado, acham que a gente tem parte com demônio, um monte de... Esse papo é antigo, né? As coisas, que matava cabrito para fazer uma mas por coisa. quê? Porque na época, veja bem, a maçonaria nos Estados Unidos é muito forte, né? É muito forte. Lá é fortíssima. É muito antiga no mundo. É muito antiga e assim, na história do Brasil, você vê José Bonifácio, Dom Pedro, aí vai a história é longa, né? Então várias personalidades da história do Brasil foram maçons. E a gente faz assim, o que a gente faz? A gente procura estudar, se aprimorar e ajudar o próximo também, né? Porque nós temos vários trabalhos assistenciais que a gente desenvolve. Então nós temos aqui várias lojas maçônicas em Santos que tem várias instituições aqui que eles mantêm, né? Então temos orfanatos, temos asilo, tem uma série de coisas que a maçonaria faz. E a maçonaria não é uma instituição secreta, ela é discreta, certo? Ela tem CNPJ, ela é pessoa jurídica constituída, ela tem CNPJ, não tem nada oculto, entendeu? Mas é uma coisa que você... É uma instituição no qual o indivíduo fazendo parte dela tem grande responsabilidade, porque ele carrega uma história, ele carrega uma vida de luta, porque os maçons lutaram muito para chegar ao ponto que chegaram. A história é longa, mas quem se interessar pela história, não é história, é pela história, né? Vão ver quão fundamental foi a atividade da maçonaria dentro da sociedade brasileira e até do mundo, tá? Mas você tinha falado que, logo no início que você falou em maçonaria, você se referiu que hoje a coisa mudou um pouco, né? Mudou. Mudou porque não tem aqueles critérios que tinha quando você entrou há 35 anos. Não, mudou porque tudo muda, né, Mário? Tudo muda, as coisas mudam demais. Elas podem mudar, mas não podem perder o conceito, a essência, né? A essência, não, exatamente. Então, lógico, a gente tem que adequar o mundo moderno à instituição, né? Mas ela tem os próprios fundamentos dela que não são
Não são relegados a segundo plano, não. São os Tanto é que hoje primordiais. tem mulheres que participam da Mas maçonaria. não. Aí é que tá o negócio. É. Aí é que tá o negócio. Pela Constituição de Anderson, de 1717, mulher não pode fazer parte da maçonaria. A mulher, a esposa, por exemplo, ela faz parte de uma instituição dentro da maçonaria que cuidam das nossas obras assistenciais. Assim como os jovens fazem parte da Ordem de Molay, que também a gente dá assistência. Como as meninas também fazem parte das Filhas de Jó, que também a gente também dá o suporte. Mas fazer parte de uma loja maçônica, isso. Então, muita gente, e tem lojas aí, tudo, não são regulares, tá? Existe toda uma regularidade, então a coisa é coisa bem mais distante. Não existe maçonaria, não existe convite para maçonaria pela internet, isso é uma coisa que as pessoas têm que ficar muito atentas. É importante, hein, gente? Muito, É muito, muito. importante. Não existe convite para entrar na maçonaria pela internet. Não existe. Se você entrar lá, seja maçom, não sei o quê, entre cadastro, não sei o quê, meu, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Então, não, a maçonaria é por convite. E outra, a partir do momento que eu te convidar, eu sou responsável por você, tá? É Então, assim que funcionam as coisas da eu sou vida, né? responsável por você. Então, eu sou o teu garante. Então, se tu pisar no tomate, eu vou receber punição também. Tá certo? Então, fala, mas tudo bem. O que nós temos? Nós temos um network, né? O network o network é poderosíssimo. Então, eu daqui, eu aqui em Santos, recebi um telefonema de um irmão fazendeiro em Mato Grosso me pedindo para observar o namorado da filha que está fazendo medicina em Santos. Eita, nós. Pra você ver, é assim, sem se conhecer. Sem se conhecer. Mas isso é saudável? Será que é saudável você fazer esse tipo de coisa, Porque de investigar não, a vida do próximo? não é questão de investigar, é a questão de você saber o caráter do indivíduo, saber se não é pilantra, não é investigar, é Sim. saber se é um Só saber rapaz isso. bom, se é um rapaz bom, se tem família, Tá. não é o quanto ganha, deixa de ganhar, se faz, não. Escuta, é um rapaz de família, é um cara, você entende o tipo de preocupação que o pai tem com o filho? Sim, sim. É esse tipo de Compreendemos. preocupação. É o tipo de preocupação. Eu queria saber se minha filha estivesse fora de Santos, em algum lugar do mundo, eu entraria em contato com o irmão meu, em qualquer lugar do mundo, para saber se pudesse dar assistência para ela lá também. Porque também tem essa. Se você tem um filho, teu filho vai para qualquer lugar do mundo, entre em contato com alguma loja, num lugar, onde você falar, eu entro em contato com a loja, falo com o presidente de lá, ele providencia algum irmão de lá que pode dar atenção para minha filha. Isso é bom, isso é bom. Porque você está no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro nós estamos presentes. E a gente faz o quê? É uma escola, como eu digo, repito, é uma escola de aprimoramento. Se você quer evoluir, tudo bem. Agora, se você quer simplesmente ter o título, né? Porque, infelizmente, A vaidade do ser humano. o que a gente mais combate dentro da maçonaria é a vaidade. É o que a gente mais combate e é o que mais existe. Então, o cara, porque ele faz 3 pontinhos na assinatura, pô, ele faz questão. Ele acha que acha é o máximo. Que é o máximo, você entendeu? Sim. Só que tem um Estamos detalhe. entendendo, né, gente? Só que tem um detalhe. Nós temos um olho que tudo vê. Nós temos um olho que tudo vê. Então, as pessoas aqui fora também, nesse mundo que a gente vive, nunca pode se esquecer. Existe um olho que tudo vê. Então, aqui você faz, aqui você paga. Então, o que você fizer, você vai subtrair benefícios. Tudo que você faz. Então, por que que eu sou um cara feliz? Por que eu sou um cara próspero? Tá? Por quê? Porque isso tudo eu plantei. Tudo eu plantei. Tudo eu planto a cada dia. Eu sou, como eu costumo dizer, eu me amo, eu me adoro. Eu não posso viver sem mim. Tá certo? Eu me respeito. Eu me respeitando, eu te respeito. Eu me amando, eu te amo. Então, isso é o princípio básico da vida. Você vê, na Bíblia, para mim, dos 10 mandamentos, para mim só devia existir um. Amai ao próximo como a ti mesmo. Para mim, isso aí, pá, acabou. Não precisa falar mais nada. Porque se o indivíduo se ama, se respeita, ele vai respeitar o próximo também e vai amar o próximo também.
É importante que você já falou logo de início que a filosofia, ou seja, a maçonaria, ela não determina que você não pode ir em tal igreja, em tal igreja. Isso já é importante, porque já se falava que matavam bichos, como você citou, se falava que não podia frequentar outras religiões. Quer dizer, tem a abertura respeitando os critérios, é lógico. Sim, e outra né? coisa, se você for casado e a tua mulher não permitir, você não entra. Ah, tá. É. Porque lá nós consideramos o seguinte, olha, começa assim, Deus, família e pátria. Eu sei porque meu pai passou por isso. Então. Vamos lá. Você é supersticioso? Estamos conversando, lembrando aí a você que está nos acompanhando no nosso canal Mário Barassal Oficial, pelo YouTube e também nas redes sociais. Você já sabe, hoje é o Cara e Coroa, com o empresário Alcides Catarino, tá? Você é supersticioso? Não. Não, não tem problema. Nunca fui supersticioso. Eu só não passo embaixo da escada se o peão estiver lá em cima. Aí não. tá. Eu só não passo embaixo. Mas eu não tenho não tem nada. Pra mim, sexta-feira 13 é o dia mais feliz da minha vida. É o dia que eu Tá digo bom. assim, é hoje. Você acredita em reencarnação? Ué, evidentemente que sim, né? Estudei pra isso, né? Então nós voltamos. Lógico que volta. E nada na vida é por acaso, é tudo causal. Não, sim, é o ponto de vista de cada É. um. Qual o seu time do coração? Pensou demais, Eu vou hein? não, se eu falar no meu time, eu choro. Por quê? Porque é o Santos. Olha, meu amigo, depois que o presidente trouxe Falcão da vida, Falcão que nunca teve nada a ver com o Santos, Nada. ele deve ser, eu ainda escrevi outro dia, e teve uns cidadãos que, e você é contra. Não, eu não sou contra. Apenas, para que eu vou trazer Falcão? Vou trazer Falcão, foi um grande jogador de seleção. Quando eu estive lá na Itália, ele era em Roma, então, ele é muito conhecido, na Europa toda, vai. Mas, gente, ele nunca teve laços com o Santos, não tem nada a ver. Ele só veio para ganhar dinheiro. Na minha humilde opinião, ele veio porque o presidente é fã dele, é ídolo dele, no mínimo. Não, no mínimo. E nós estamos aí numa situação que para se reverter vai ser meio difícil. Estamos, vamos falar, orando para que o Santos não caia para a segunda divisão. Mas já tá com o pezinho. Já está com o pezinho, né? 17º colocação, Já é o né? terceiro técnico e vai mudando, né? Eu acho tantos ex-jogadores, tanta gente competente para colocar uma coordenação ou até de técnico. Precisa trazer o cara da China, da Europa, sei lá da onde, do Uruguai. Olha, eu sinceramente, eu não faria isso. Eu acho que renovação é renovação. Vamos renovar o técnico, tem que ter coragem, né? Não agora que tá no final, aí é mais complicado, né? Fez o que fez e também renovar, porque tem tanto garoto bom aí nas equipes inferiores do Santos. Tem que renovar, não adianta gastar milhões, jogador Soteldo que apronta, não é nada disso adianta. Eu costumo participar do programa Arquibancada Santista lá com o Eduardo Filetti, Sim, que inclusive mandar um abraço para ele. Pode mandar. Mandar um abraço pro Eduardo Filetti lá do Arquibancada Santista. Nós assistimos também, o programa é muito bom. E lá a gente comenta muito, né? Lá a gente só fala do Santos. E realmente o Santos olha, tudo que a gente fala, se o Rueda escutasse pelo menos 10% do que a gente que falasse, não, o problema dele é arrogância, prepotência e sabe. Mas veja, o Santos é muito grande, eu não quero saber de arrogância, então, mas de ele, ignorância, mas acontece, eu não quero saber de nada. Aí nós falamos, o Marcelo seria uma boa, né? Mas ninguém é perfeito. Você vai querer que ele seja perfeito também? Não é porque é nosso amigo, mas o Marcelo Teixeira, pelo menos, não vai ficar roubando e vai ter ótimas intenções, vai ter meta, vai ter objetivo. Eu penso assim. O problema não é nem roubar, o problema é competência, né? Isso, com certeza. Competência. Primeiro então, é competência. Competência, porque roubar não é... A gente não pode falar assim porque não tem provas, não é uma terminologia, vai. Todo mundo fala isso, é bobagem. Ninguém vai lá pra roubar, nem nada. O que eles querem é a vaidade, né, cara? Então é a vaidade que aparecer, impera. Mas acaba destruindo o Destruiu, Santos, né? Bom, destruiu. Então, essa do Falcão agora, inclusive eu tô assistindo um programa hoje que tava, até o Filete estava nesse programa,
falando sobre a encoxada que o Falcão deu na menina lá, Sim, né? nós vimos. Então, quer dizer, Então, mas aí começam, veja bem, começam a misturar as coisas entre ele ser do Santos e a situação dele. Não tem nada a ver, sabe? Então, é uma coisa que é um problema pessoal do cara, ele fez, é problema dele. O que eu queria ver, ele atuando no Santos, fazendo, não fez nada. Ó, bom, Mas conclusão. já estava previsto. Então a gente, assim... A gente fala muito agora, e não resolve nada. Agora eu só vou dizer para você o seguinte. Eu só falei para te Santos, confortar um pouco. Santos é incaível, ponto. Ah, sim. E como eu sou um cara Olha, otimista, tem tanta positivista... gente boa aí. Numa coordenação tem o Corró, tem tanta gente inteligente e competente. Eu citei umas tanta gente. Tu falou Corró, tive com ele semana retrasada. Então, Aí eu brinquei, falei com ele, pô, Clodô, tu não vai pilotar? Ele falou, tá louco? Não, sim, mas eu falei em questão de competência, né? Competência, Sim, lógico. Competência. Nós estamos falando de competência. E tem outros, nossa. E tem outros. Agora vai trazer o cara lá do Sul, pelo amor de Deus. Isso daí foi loucura. E se cair, o culpado vai ser esse presidente aí. O carnaval. Você gosta de carnaval? Nossa, eu vou te falar uma coisa. Eu dançava até marcha fúnebre. Como assim? Tá cheio de graça, né? Não, porque eu sempre fui um pé de valsa, né? E carnaval, pra mim, sempre fui apaixonado por carnaval. Tanto é que eu... Leva pra esposa ou é sozinho? Não, solteiro, para. Era solteiro. Tu é louco? Então faz 42 anos 40, que você... lógico. Depois que eu casei, parei tudo. Você parou tudo? Parei. É um homem íntegro, é um homem leal. Tranquilo. Pô. Foi a mulher que eu digo para ela assim, foi a mulher com menos defeitos que eu conheci na minha vida. Graças a Deus. Porque o nome dela? Elizabeth. Elizabeth, olha aí. Ele vai chegar em casa, faz aquele docinho que ele nossa, gosta. Depois de 42 anos, essa hora lá não quer nem saber. Doce, vai passar ali na doceria e compra. Até um cafezinho. Não, mas então eu tô te falando, eu saía na Banda da Divisa. Banda da Divisa. Era a Banda da Divisa, ela não disputava os desfiles de carnavais, ela fazia abertura, era ao concurso, ela fazia abertura muito legal. Do carnaval em Santos. Olha, eu vou te falar, esse é um dos momentos que eu trago comigo uma boa recordação. Banda da Divisa, que delícia, que gostoso. A gente tinha os bailes de carnaval no Sírio-Libanês, no Caiçara, na Ilha Pochá. Era outro mundo, né? Que era outro mundo. As drogas, não existia esse negócio que tá. Existia, mas não era tão. Não, que a droga que tinha pior era a maconha, não tinha nada, era tudo coisa besta mesmo, e ninguém era viciado, era o cara assim, entendeu? Era outro universo, a gente vivia um outro mundo, um tempo que não voltará jamais, infelizmente um tempo que não voltará jamais, a tranquilidade da gente sair na rua, a gente ia nos bailes do Regatas, do Tumiaru, do Regatas, do Atlético Santista, a gente saía de madrugada pela rua sozinho, eu morava no Marapé, no Campo Grande, a gente saía a pé, vinha a pé pela rua, não tinha problema nenhum. Hoje a gente não consegue ir na padaria da esquina porque tem risco de ser assaltado. Então, quer dizer, o mundo mudou muito, né? Então, e a gente, por exemplo, você é mais novo que eu, mas eu digo assim, a gente vai envelhecendo e vendo que coisas boas não voltam mais, né, cara? A gente tem que tentar plantar coisas novas e tentar trabalhar os jovens, né? Trabalhar os jovens para que os jovens possam fazer alguma coisa. Eu fico tão feliz, por exemplo, você quer ver teu negócio? O Campus. O Campus é muito importante. Eu sou super fã do Campus, cara. A instituição, o trabalho que eles fazem com aquela molecada, com os jovens, com as meninas. Disciplina, nossa, educação. É muito. A maioria deles sai tudo empregado. A maioria. Tem diretor de agência de navegação que foi patrulheiro no Campus. Diretor de agência de navegação, eu conheci, foi patrulheiro do Campus. Para você ver como é que eles transformam a vida dos jovens, né? Eu acho que a gente teria que ter mais instituições com esse tipo de atitude em transformação dos jovens, né? Porque os jovens também são carentes, principalmente no campus, né? As crianças são carentes também de família, são carentes de informação, são carentes às vezes de espelho também, né? Que você falou lá atrás, que os filhos são o espelho dos pais, né? Então, eles têm quem se espelhar.
né? Eles se espelham na instituição, nos monitores, nos coordenadores, certeza. né? É isso aí. Então, isso que é importante. A gente dá para o jovem algo para que ele se espelhe. Veja só, ele está falando do campus e o campus não é só para pobre, tá? Não. Tem muita gente. Não, é bom a gente frisar mas não que dá tem pra- pais. Não, eu não vou mandar meu filho para lá porque só vai. Não, imagina. Não tem nada, Tem nada a a ver, ver. não tem Nada a nada a ver. ver. Ajuda na formação do teu filho ou da tua filha. A formação, ele vai para a empresa, depois eles ficam conhecendo o garoto ou a menina e normalmente eles são contratados. Normalmente, não? Normalmente. Porque eles são. É. É tudo formação. Formação, eu digo. É isso aí. Formação. Você formou o jovem, pronto. É lógico, né? Como eu te falei, eu convivi com 90 meninos lá no internato. Obviamente, nem todos, alguns eu ainda tenho contato com eles, mas nem todos se deram bem na vida, né? Outros, Acontece. acontece, como acontece numa família. Você tem 10 filhos, pelo menos um desvirtuou, pronto. Mas não é culpa tua, é paciência, fazer o quê? Faz parte da vida. Gessolaro Construtora, há 25 anos no mercado oferecendo serviços em gesso. Forros, molduras divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales, número 50. Número 50. Gessolar. Isso daqui é a gripe. Gente, também essa mudança de tempo. É. Hoje já está chovendo, já está 18 graus. Mas isso não é problema para nós, graças ao bom Deus. Bem, nós falamos do carnaval, se você gosta, você se explanou, falou que gosta. O nosso carnaval brasileiro, ele mudou muito? Você não está gostando ou você acha que esse é o caminho? Perdi o prazer de carnaval, né? O carnaval se transformou numa instituição que não tem mais aquele, como é que fala? Aquele amor. Aquele amor, aquela coisa, né? Carnaval. Não, virou negócios, business. E o carnaval é business. É para a pessoa aparecer para ganhar dinheiro às escolas. É business, tá? Então, acabou. E eu não assisto mais com negócio de carnaval na televisão. Eu não assisto. Eu, sinceramente, passo assim, dou uma olhadinha e tal, mas eu não... Não é só você, não. Muita gente. Perdi o prazer por isso. Alcides, qual é o papel da mulher? O papel da mulher na conquista do seu espaço? Ela já conquistou tudo que tinha que conquistar? Ou está faltando respeito, integração, está faltando... porque tem firmas que estão pagando, né? Eu sou diretor, essa moça é diretora, ganhamos iguais. Mas muitas firmas ainda... Um exemplo, né? Muitas empresas, quando é funcionário público, não. É tudo de acordo. Mas falta muito para a mulher? Ela conquistou realmente já o seu espaço? Não, dizer que a mulher conquistou espaço não, ainda não. Porque as barreiras estão começando a ser derrubadas agora, recentemente, né? Então, não é assim, lógico, conseguiram. Ontem eu estava assistindo, inclusive, Aracy Balabanian, né? Grande atriz. Que grande atriz, uma entrevista dela ontem. Você vê, foi uma mulher que derrubou barreiras lá há 60 anos atrás. Ela já derrubou barreiras. E as mulheres vêm há muito tempo derrubando barreiras. Elas têm competência? Tem. E a mulher, vou te falar, sempre colocar uma mulher para fazer alguma coisa... Ela é determinada. Ela é determinada, ela pega, ela faz, faz, entendeu? Ela encara 2 turnos de trabalho, porque ela trabalha na rua e trabalha em casa também. Hoje a gente já tem a Lei de Maria da Penha também, que também um negócio que foi fantástico também, essa Lei Maria da Penha. Ainda existe muita situação de as medidas protetivas para as mulheres também, eu acho que ainda tá fraca ainda. Mas, de qualquer forma, elas vêm conseguindo se destacar no mercado, elas têm batalhado muito. E a mídia tem trabalhado muito em cima disso para fazer com que elas também se sintam amparadas, estimuladas, né? E eu digo... A mulher é fundamental, né? Fazer o quê? A mulher perturba, pelo amor de Deus, mas tá tudo bem, mas não vê ela, entendeu? Eu vou te falar, eu não consigo me imaginar sem a minha, né? Sem a minha mulher, porque é como se não consigo nem viver minha vida sem ela, porque o que eu tenho hoje, o que eu sou, eu devo a ela, porque
não assim, não que ela. Minha mulher também nunca foi de passar a mão na minha cabeça, e como eu também nunca fui passar a mão na cabeça da minha mulher, nem das minhas filhas, eu não sou um cara de passar a mão na cabeça de ninguém. Eu acho que todo mundo tem competência, tem saúde, tem. Então vamos embora. Então cai pra cima, entendeu? Eu não sou de ficar alisando ninguém, não. Eu pego pesado, eu falo a real, e as minhas filhas sabem disso, e minhas filhas batalham sozinhas, minhas filhas não. Elas, quando elas vêm pra mim, fala do problema e já fala da solução que deram, nunca vem com problema esperando uma solução que eu apresente. E você vê, tanto eu gosto de mulher que eu já tive 2 filhas, né, cara? Você vê como é que é o negócio. Pô. Alcides Catarino, o empresário que está hoje presente no Caro Coroa, o racismo no Brasil. Olha, Melhorou, piorou? Olha, o racismo no Brasil, no mundo, né? No mundo, ele é um fato sempre atual, porque é difícil, é questão cultural, né? Não tem jeito, cara, é complicado. A gente tá vencendo o racismo? Tá, porque nós temos aí, você vê, antigamente não existia propaganda na televisão, no jornal, não era com um negro. A gente sabe que hoje toda a propaganda tem um negro, né? Então, procuram sempre colocar o negro. Eu não posso, eu não posso falar nada, porque é o seguinte, o meu avô era negro, a minha avó, o meu avô paterno era negro, o meu pai era mulato, a minha avó paterna era índia, você entendeu? Então, quer dizer, tá no sangue, então a negritude minha tá no sangue. Só aquele negócio, às vezes eu sinto que o próprio negro, ele é racista. Você entendeu? Às vezes eu sinto que o negro, ele é racista. A gente vê vários que nunca casaram com Com negra. negras, e É. tem cada negra linda, É. né? É. Não é verdade? É verdade, eu achei incrível. Mas aí também é problema deles, cada um com seus problemas, certo? Então, Sim, o que eu sim. quero saber é o seguinte, que eu tenho amigo negro, eu tenho familiares negros, Mas entendeu? o racismo, esse preconceito, Esse preconceito idiota, é uma ignorância, para. Tem o sangue vermelho igual ao nosso, para. é tudo igual, lógico. Tudo igual. A competência, a inteligência, sabe? A garra, até tudo igual. Agora, e quem você que é falar preconceituoso? Preconceituoso é o ignorante. O ignorante é preconceituoso. Não cortando, mas um amigo meu ainda me falava, ele falou, você não fala? Fala. O Pelé, ele nunca casou com uma branca, Uma negra. com uma negra. Não. Ele sempre gostou de branca, É. loira, né? Começou com a Rose, e assim vai. É. Apenas o registro. Ô Humberto, registrei, tá? Não é por nada não, mas eu acho que ele é um exemplo, mas ele é um exemplo também, é o melhor jogador do mundo, na nossa opinião, e é indiscutível, né? Mas ele nunca foi perfeito. Não, Não é eu acho que verdade? não. Eu acho que Perfeito não. nunca foi, que nem nós também não somos perfeitos. A opinião sua das crianças, elas estão sendo bem preparadas para o dia de amanhã? Não. Porque tudo começa primeiro na saúde, para o pessoal ter uma estrutura melhor de vida, mas é na educação, né? O que está acontecendo hoje é que, vamos voltar lá, esse aparelhinho aqui, esse aparelho, tá complicado, viu? Porque as crianças hoje, elas ficam muito nisso aqui, muito focadas nisso aqui. Os pais, para poder se ver livre dos filhos, dão o celular na mão do filho para o filho ficar quieto. Então eu vejo em muitos lugares É mais fácil, né? muitos lugares que eu vou, a mãe tá com o celular na mão. Chegue e o mais filho- próximo e o aqui. filho- não, a mãe tá com o celular na mão e o filho do lado com outro celular na mão. Com joguinho. Com joguinho, e a mãe não fala com o filho. Não fala. Ela só fica, você entendeu? Então eu acho que isso aqui ajudou, mas também em termos Mas de modo geral, você acha que estamos preparando bem, no caso, o nosso governo brasileiro, nossos governos que você acompanha, você acha que é o suficiente? Porque nas últimas pesquisas que deram, ano passado, retrasado, tudo bem que tivemos a pandemia, que destruiu muito, né? Eu acho que prejudicou muito essas crianças, né? Principalmente na faixa etária de 1ª a 5ª série, né? Eu acho que prejudicou bastante. Mas eles estão aprendendo de acordo? Será que... Porque você sabe que de 1ª a 5ª série é a alfabetização. E é a coisa mais importante que tem, né? É a coisa mais importante. E a gente vê aí as prefeituras, elas, pelo menos a maioria delas, acabou pegando isso, ou seja, o ensino fundamental 1, que é de 1ª a 5ª série, a alfabetização, só que a gente vê
o aluno depois, pelas pesquisas, né? Eu falo em cima de pesquisa. As últimas que tinham dado, que a maioria dos alunos que saem do ensino médio não sabem ler e escrever direito. Olha, se você que é difícil, né? A gente fala de Brasil. O Brasil são vários países, né? Aqui nós temos dentro do nosso continente, são vários países, né? Se você analisar, porque cada região daqui ela tem uma característica diferenciada e não dá para você padronizar tudo, né? Mas de maneira geral, os governos tentam fazer alguma coisa, né? Mas que é tão complicada a situação politiqueira, né? É tão complicada a situação politiqueira, né? Porque você quer implementar alguma coisa, mas espera aí, se o meu nome não tiver aí, você não vai implementar. Meu nome tem que estar junto contigo para você implementar. Já que você falou politiqueira, vamos falar de política. O que você acha da nossa política brasileira? Um lixo. Um lixo. Um lixo. Tá. Quer dizer que, pelo jeito, a situação vai piorar ou vai melhorar? Olha, porque o pensamento principal não é criticar o presidente. Não, e não é quem. O presidente não atual. não é. O problema não é o presidente, é tudo que engloba. Você entendeu? Isso. Não é o presidente, é o que engloba o presidente. Então, muitas vezes, um presidente é levado ao erro em função da própria vaidade. Ele é levado ao erro e ele pode se complicar. Você entendeu? E quem não tem vaidade? Então, né? é assim, por exemplo, eu particularmente, eu luto muito contra a vaidade, eu me preocupo muito com isso, eu tomo muito cuidado nas minhas atitudes para que eu não, para que essa vaidade não supere a minha humildade em querer aprender e ser, né? Então, eu cuido disso porque a vaidade ela suprime isso do ser humano, né? Essa humildade e essa vontade de querer ser. Eu não, eu procuro sempre estar ligado. Lógico, a vaidade, um pouquinho de vaidade você tem que ter, né? Lógico, eu me amo, eu me adoro, eu tenho que ter um pouco de vaidade, mas a vaidade que eu tenho é uma vaidade pessoal, uma coisa de andar bem arrumado, de barba feita, de cabelo cortado, né? De andar perfumado, é uma vaidade, né? Mas, assim, a vaidade de ocupar um cargo, que nem eu, dentro mesmo, voltando à maçonaria, eu tive o cargo, fui vice-presidente da Assembleia Legislativa Estadual do Grande Oriente de São Paulo, eu fui segundo vice-presidente. Quer dizer, eu tinha todas as prerrogativas e cargos e tudo, onde que eu ia, era banda de música, tapete vermelho, e eu sempre dispensei as formalidades, né? Mas você, entendeu? Então, assim, porque isso é vaidade, é bobagem. Ah, mas isso aí faz parte da ritualística. Ah, tá bom, então se faz parte, enfim, não tem, o Brasil tem solução. Mas é lógico, estão roubando o país desde que descobriram, tá vivo até hoje, cara. É o país mais rico do mundo. Estão roubando desde o dia que isso aqui foi descoberto. Tá aí, o Brasil continua vivendo, tá aí, estamos lutando. Você falou bem, porque quem fez a independência do Brasil foi o filho do rei, né? Então... Porque se fosse você ou eu, a independência não tinha acontecido. Não, lógico que não. É um detalhe importante, né? As pessoas ensinam a gente história quando está aí no ensino fundamental, só que esquece de falar que Dom Pedro era filho de Dom João, era filho do rei. Então, é preferível, e depois que ele fez a independência, os portugueses continuaram mandando por muitos e muitos anos. Bem, Alcides, fala pra gente, qual é o teu sonho? A gente sempre sonha, né? O meu sonho é uma sociedade mais solidária. Esse é o teu sonho, e o teu sonho de vida pra você? Pra mim, acordar amanhã, despertar, o meu sonho é sempre despertar. Eu despertando, tá tudo certo. Pode vir o que vier que eu tô aqui. Lembranças, boas lembranças. Lembranças, sempre ótimas lembranças. Eu procuro me lembrar só das boas lembranças. Então, em momentos que eu me sinto meio caído, eu vou lá atrás no passado e busco uma boa lembrança, como eu lembrei dos bois ali na Antônio Mirique, né? Bois da Antônio Mirique. Você entendeu? Que beleza, hein? Então lembro dali a minha época,
de moleque, jogando bola na rua, sabe? Então, essas coisas boas, gostosas. A É banda da porque hoje, divisa. hoje a é banda da proibido jogar bola na rua. a banda da divisa, nossa, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, me lembro daquilo, sabe? E outras coisas boas também. De pai, nada. Oi? Lembrança de família. Não, não que meu pai, quando morreu, que morreu num acidente Você de era carro, muito novo. era muito novo, eu tenho pouca lembrança dele. Alcides, uma viagem marcante, o momento mais importante da sua vida. Viagem marcante? Pode ser daqui para Ribeirão Pires, mas ou daqui para o interior, para Itatiba, sei lá. Mas pode ser marcante por algum motivo. Vitória, no Espírito Santo. Vitória do Espírito Santo. Vitória, lá em Espírito Santo. É. Ali eu fui no convento, lá em cima do morro, lá, um negócio muito legal, gostei. Lá, Vitória, gostei, Espírito Santo. Essa foi uma viagem importante para você. É que Você foi sozinho? eu fui sozinho porque eu estava presidindo uma associação. Eu fundei uma associação chamada Associação Nacional, era nem Associação Nacional dos Empresários e Empreendedores Maçons. E nós fizemos um café de negócios lá, onde tinham 500 empresários lá no Espírito Santo. E esse foi um momento marcante, porque lá estava o representante do governador do estado, estavam 3 prefeitos, tinham, assim, autoridades máximas lá, e assim, aquela mesa comprida. E o único, o mais fraquinho ali era eu, o resto era tudo pistolão. E ali foi um evento fantástico lá no Espírito Santo. Foi marcante, foi esse um momento marcante mesmo para mim. Alcides, o que você não fez que gostaria de ter feito? Na sua vida, lógico. Pensando, tim. Eu gostaria de ter feito. Não, de repente, pode ser qualquer outra. Pode ser uma faculdade, uma outra profissão, ser piloto de avião. Não. Aí é uma coisa que era de infância. Eu queria ser piloto de avião. Eu fazia aviãozinho de madeira. Eu fazia. Você comprava uns negocinhos, umas lascas de madeira que tinha lá, que montava aviãozinão. Eu queria ser piloto de avião aí. Mas ainda tem tempo, né? Tirar um brevet. Tem medo de altura? Meu querido, não, porque eu já caí do primeiro andar do prédio que eu morava, caí de uma abacateira de 8 metros de altura, já tive 2 traumas de crânio. Pelo amor de Deus. Eu não tenho medo de altura, não. Já passou por apuros aí, né? Traumatologia da Santa Casa, meu querido, eu tenho uma vasta ficha lá. Pelo menos tá vivo aí, Tô vivo, é lógico. Com saúde, eu tô te falando, porque era pra ter morrido 2 vezes. Não morri é porque... abençoado. É. Não é verdade? Eu tô aqui pra alguma coisa. Você tem apelido de família? Não. Não, era Alcides? Alcides e pronto. Sempre Alcides? Sempre Alcides. O que o amor significa pra você, Alcides? Fundamental na vida do ser humano. O amor a tudo, amor à natureza, amor aos animais, amor a tudo. Eu sou um cara, inclusive, né, que eu sou muito ligado no amor. Tudo que eu faço com amor. Então, o meu trabalho, o trabalho que eu executo no meu dia a dia, nas obras, tudo que eu faço com amor e por amor, né? Porque eu acho que o amor é fundamental. Eu não consigo viver sem amor. O amor é tudo. O que é para você 3 palavras? O poder. Poder é inebriante. O sucesso. Um prazer. E a humildade. Fundamental. Alcides Catarino, nosso empresário aí, que hoje está participando do Caro Coroa. Qual foi a sua maior alegria na tua vida? O nascimento das minhas filhas. E a tristeza? A morte da minha mãe. Se você fosse iniciar sua carreira hoje, iniciaria a mesma profissão ou ia mudar? Ia procurar uma outra profissão ou ia exercer a mesma? Eu ia fazer uma outra profissão, eu ia ser ator. Ator? Porque eu também já estudei teatro. E Você já fez peça? Fiz uma peça de teatro, fui convidada para fazer uma outra, mas aí como eu tinha que ajudar minha mãe, eu não podia... Você era novo quando era fez novo, a peça? fiz.
Essa peça, incrível o nome, né? Limite de Consciência era o nome da peça, cara. Incrível, olha, Limite de Consciência. Eu, como moleque, já, sabe, esse nome já foi marcante, né? E aí depois fui convidado para participar de uma peça, também não pude participar, que a minha mãe, eu tinha que viajar ao Brasil com essa peça e eu não pude. Chamava-se Apague as Luzes e Faz de Conta que Estamos Bêbados. Era uma peça também que fez sucesso, viu? E eu não pude. Mas tem uma coisa que eu gostaria de ter seguido a carreira de ator, entendeu? Eu acho. Aliás, eu acho que eu sou um ator, né? Porque eu tenho que viver o tempo inteiro representando, né? Tudo que eu faço, eu represento. Então, eu acho que eu me daria bem na carreira de ator. Daria bem. Mas você representa, mas você está mostrando o que você é, não é Sim, isso? claro. Claro, evidentemente. Mas para mostrar quem você é, você tem que representar, né? Ah, Você você não. sempre está de uma boa. É. Alcides, a vida da internet foi bom para você? Foi ótimo, não para mim, para toda a humanidade, né? Foi Não, esse, mas né? particularmente, né? Particularmente foi ótimo. Nossa, eu faço, pô, eu não preciso te levar o orçamento para você lá pessoalmente, te mando por Manda. e-mail, mando por, entendeu? Quer WhatsApp. dizer, hoje você não vive sem internet. Não, ninguém, né? Você se considera um homem realizado? Sim, Em todos os sentidos? em todo sentido, sou realizado. Eu não tenho aquela, não, mas eu não tô realizado, cara. Tô casado, minhas filhas estão casadas, estão bem, tô bem, acabou, tô trabalhando, tocando a minha vida, tô com saúde, graças a Deus. Pô, o que eu quero mais? Tá ótimo, beleza. Se você tivesse que agradecer alguém, agradeceria a quem? Fundamentalmente isso é indiscutível, agradecer a Deus, né, cara? Isso é indiscutível. Sim, sim. Mas é que as pessoas, às vezes, elas lembram de alguém que Não, não tenho, eu não tenho. Eu sou, Deus é em eu primeiro sou, lugar, eu sou com grato a certeza. Deus, ponto. Agora, gratidão, eu tenho a N pessoas, né? N pessoas que, de uma forma ou de outra, me ajudaram com palavras, me ajudaram com apoio financeiro. Então, N. Como eu te falei, eu não tenho dedos nas mãos para contar a quantidade de amigos que eu tenho. Então, graças a Deus, então né? a gratidão eu tenho a todos eles. Bem, como é que você quer ser lembrado por todos, Alcides? As pessoas lembram de você como? Sabe o que eu não pensei, cara? Sabe o que eu não mas pensei? Sabe o que eu não pensei? Porque como eu vou durar até 105 anos... 105, tá. Marca bem, eu vou durar até 105 anos. Que Deus te É um ilumine. tipo de coisa que não me preocupou, entendeu? Eu ainda não me preocupei com isso, tá? Então, mas que lembre de mim assim, um cara que deu muito amor. Um cara que deu muito amor para as pessoas. Então eu quero que lembre assim, puta, esse cara deu amor para as pessoas. É isso que eu quero que lembre. Fez a diferença. A diferença, exatamente. Pronto, acabou. Puxa, tá bom pra caramba. Você também tem no vertical ali, O que é? reservado, que nem o Dr. Orlando, ele já programou. Ele falou aqui até que quando ele morrer vai ter uma festa, vai ser aquele auê. E é de frente para Vila Belmiro. Isso é não, bom, Você primeiro. tem algum espaço Não, reservado? Não reservei nada, porque também a hora que eu morrer eu já falei, minha mulher joga num buraco aí, pronto, acabou, Acabou. fim. Primeiro que eu sou doador, né? Eu já falei pra minha família, falei pra todo mundo, eu quero doar tudo que é meu. Tudo Você nunca bebeu, fumou? O que é? Fumou cigarro? Tá louco? Não? Então, não, tô perguntando. Eu bebi, bebi, fumei, fumo, Tá. e aí? Não, para doar órgãos. Pra doar, bebê, a única coisa que não pode doar meu fígado, pode doar, só Que não vai beleza, que pode doar beleza. meu pulmão, pode doar o que der pra aproveitar, E leva. você não usa óculos com 67 anos de idade. Eu só uso para ler, porque evidentemente, já li, como eu li demais, né? Evidentemente, você tem um enfraquecimento da vista quando você lê muito, né? E eu sempre li. Outra coisa que eu digo para as pessoas, procurem ler bastante, porque assim, eu lia não, né? Eu leio rótulo de papel higiênico, caixinha de creme dental, tudo que tiver na mão, assim, que chega perto de mim, eu sempre estou lendo. Então eu leio bula de remédio, eu leio tudo. Eu gosto de ler. Eu acho que a literatura, a parte literária é muito importante para te fortalecer em termos de redação, em termos de palavreado, em termos de... Sabe? Em tudo. Tudo. Então, a pessoa fala, mas você diz, poxa, você tem uma boa oratória.
Ou você tem uma boa dicção, mas é por causa que você lê, você sabe? Tem facilidade, com Facilidade. certeza, é isso Você mesmo. encontra palavras para fazer um texto, entendeu? Então, mas é porque eu li muito. Eu comecei desde cedo a É o que ler. está faltando para os jovens hoje. É ler. É que a gente fala, leiam, os governos, todos eles fazem a campanha de leitura, né? Porque a leitura você aprende muito. Ah, mas eu não gosto, eu gosto só de esporte. Lê esporte. Lê esporte. Lê né? O que você quiser. Tô te falando que eu leio rótulo de papel higiênico, caixinha de creme dental, eu leio qualquer coisa. Você gosta mais da leitura digital ou livro? Não, livro. Que não, nem não. esses que eu tenho aqui. Não. Eu gosto de livro, eu gosto de livro. Eu gosto de livro. Olha, a Mirante falando, Mirante já saiu. Essa daqui não é a última, é a penúltima, tá? Do meu amigo Valdir Avarenga. Eu tenho livros aqui, livros lá, um bocado. Eu sempre deixo alguns aqui. Raul Cristiano, meu amigão, tá fazendo um trabalho excepcional na justiça, viu? Ele é assessor lá, é secretário do secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Que trabalho magnífico. Parabéns, viu, Raul? Mas você, meu amigo, primeiro, é um grande poeta. Que é do Escreveu- Raul Cristiano? É. Ele já teve aqui. O Raul Ah, e trouxe para mim amigo. as edições. Sim, Amigo as edições querido. dele, né? Do Raul. Sensacional. A gente sempre lembra, ele falou em leitura, eu me lembro, né? O seu Luiz, lá de Canelinha, Contos, Causos e Histórias. Luiz Bastiani, um bom livro também. Eu que incentivei ele a escrever. E olha, ele pegou o jeito, tá escrevendo melhor do que jornalista, e ele não é jornalista. Tem aqui, deixa eu ver qual mais. Onde tá? Muçulmano. Tem outros ali também. A Mirante, que eu tenho aqui, A Força do Um. A gente vai ganhando os livros, né? Eu não sou islâmico, mas sempre ganho. Tenho vários amigos. Alfredo Cordella, será que você já chegou de viagem, Cordella? Seu livro aqui, Eco Felicidade na Alma. Não sei se ele chegou de viagem já. E tem outros, né? Do Raul também tem outros ali, do Valdir Varenga. E aí vai. A leitura é uma coisa sensacional, né? Você pega. Eu não gosto de às vezes, mas baixa e-book, baixa não sei o quê. Eu acho horroroso. Eu A gosto, digital, né? eu gosto de papel, eu gosto do contato físico, sabe? Eu gosto. Não é só você também. Sabe assim? Eu também gosto. O É cheiro, assim mesmo. o cheiro do papel. É cheiro muito do bom, papel. gente. É muito bom. É que nem CD. Por exemplo, eu gosto de vinil. Eu adoro vinil. Aí Voltou, né, o vinil. Vinil e foi. Tá caro, Voltou. né? Tá caro. E tá caro. Então, vinil. O CD, eu acho o CD um som plástico. É um som plástico. Um som. Não é um som com peso. Você põe o vinil tem um peso, é diferente. Eu tô falando porque eu já fui DJ, tá? Eu não vou nem falar, nem vou entrar nesse mérito da questão pra me não arrumar encrenca. Mas é diferente, é diferente. E você pegar a agulha, você põe lá, você coloca a agulha na linha certinha, assim. Nossa, cara. Eu comecei no rádio assim, com 13 anos. Rádio fazendo isso daí de DJ. E tinha duas, Ô, Fernando, como é que é? Não era vitrola que a gente falava, né? Tinha... Picape? Tinha A cartucheira? Cartucheira depois. Olha, foi muito legal. Era musical, depois era esporte. Foi muito legal. Várias emissoras que nós passamos. Eu tenho saudades da Rádio Cultura, que eu dei manutenção na telefonia da Rádio mas Cultura agora... durante 30 anos. Eu Nós dei estamos com os manutenção. irmãos agora. Quem desligou, quando a Rádio Cultura parou agora, quem desligou o sistema telefônico dela fui eu. Eu fui o último a sair da rádio. Tá. Recordações boas da Rádio Cultura, da Rádio Clube de Santos também, que antes da Rádio Cultura foi a Rádio Clube. Também dei manutenção na Rádio Clube. Tá com os irmãos. Nós estávamos na época de quem eram os donos, era o Pelé e Vasco Faé. Então. O Pepito lá, porra. Sim, opa. O Baraçal Velho, que era diretor. Bem, tá aqui uma lembrança para você do nosso programa, tá? A nossa caneca, tá? Para você tomar um chocolate, para tomar uma água. Eu vou te falar, eu adoro caneca de porcelana, tu acredita? Café, para mim, eu só tomo caneca de porcelana. Então, olha só que linda. Um café, tem o nosso logo aí. Linda recordação. Obrigado. Logo, o novo cara e coroa.
Porque Nossa. antigamente era feito tipo aquele lá, olha. Tá vendo o troféu ali? Ah, tá. Pode Ah, pegar eles que eu vou mostrar para eles. É. ai, caramba, e é da cultura. Sim. Tinha da Rádio Clube. Então, nós fizemos esse daqui que nós fazemos, né? Pela cultura, pela Jureia, pela Rádio Clube, quantos e quantos anos, né? A gente sempre deixa alguma recordação. Então, nós dávamos esse troféu, esse mimo. Só que agora nós mudamos, né? Com a Mimi, com o MR aí. Então, tem agora, olha, cara ou coroa, né? Então é tudo muito interessante. Show. E o nosso O logo aí. Show. E vem muito mais por aí. Eu agradeço a sua presença. Né? Poxa, já? Caramba. Já me deram um toque, já passamos de 1h30 de programa. Nossa. Como passa rápido, né? Passa rápido. Coisa boa, passa rápido. né? Passa rápido. Graças a Deus, passa quase 2. Quase Então, 2, caramba. passa rápido. Aí pega um cara que fala pouco. Não, mas o importante é você falar da sua vida. E você falou da sua vida, da sua trajetória, dos seus sucessos, das suas dúvidas, de você vencer a cada obstáculo, não é? É que não dá para entrar em detalhando por ano. Não. Mas você falou num geral e abrangiu legal, né? Eu acho que falou muito legal da sua vida, né? Abrangeu legal. Nós estamos ao vivo. Se depois você quiser assistir, é só você entrar no nosso canal Mário Barassal Oficial. Vai estar lá, porque ficar arquivado, né? É um acervo, né? É um acervo. Isso, sabe o que é interessante? Que tem as coisas, hoje, antigamente não tinha esse registro, não tinha né? nada disso. Hoje isso aqui acabou, daqui 100 anos vai estar aqui, vai estar guardado isso. Ninguém pode mexer. Ninguém mexe, cara. Impressionante, né? Muito legal, muito legal. Legal. E nós já temos mais de 120, 128 entrevistas. É isso que é importante. Um abraço para Gabrielo Gabrieleski, nós completamos há pouco tempo 1 ano. E o Gabrieleski, um abração para você. Ele foi o nosso primeiro entrevistado, ele que é o radialista mais antigo da nossa baixada, o Gabrielo Gabrieleski. E depois também entrevistamos uma outra pessoa que nós temos muito carinho por ela, que é o Walter Dias, né? O Walter Dias é muito amigo nosso, eu conheço ele desde a adolescência, o Gabrielo também. Então, viajamos muito acompanhando o Santos, a Portuguesa. Tem uma história muito, muito legal. Mas o carinho especial aí por essas pessoas que sempre estão com a gente. O Walter está sempre aí com a gente, sempre trabalhando. E está trabalhando. O mais legal é isso. Mais de 80 anos e ele está trabalhando, está eficiente e cada vez melhor, viu, Walter? Eu fico muito feliz com isso. Um abração para vocês. Um abraço para... Hoje eu não vou falar o nome de várias pessoas, temos aí uma relação muito grande, falei a semana passada. Mas para vocês que nos acompanham do Litoral Sul, eu falo até para o Pita, nós entrevistamos o Pita direto de Londres há um tempo atrás, ele falou, Marinho, que meu apelido é Marinho, né? Uhum. Ele já me conhece daquela época. Ele falou, de vez em quando, já estou assistindo, eu assisto depois um pouco e tal, por causa do fuso horário, Sim, né? sim. Tem o Pita, tem tanta gente aí, tem o Marcos Pérez lá em Portugal, tem a Luciana que está na Austrália, e assim vai. É o mundo inteiro. É o mundo inteiro. É muito legal, não é? Muito legal você saber. Essa mudança que nós tivemos, essa evolução nos tempos, é que a gente valoriza. Valoriza. Né? Eu queria agradecer, agora encerrando o programa, eu queria agradecer o convite. Fiquei muito feliz de estar com você aqui. Assim, tanto quanto possível, eu assisto o seu programa, porque não é sempre, eu tenho outros compromissos também, não dá para assistir. Mas dá para assistir depois. Assistir depois, aos pouquinhos você assiste, aí você passa. Eu gostei muito de estar aqui. Espero que eu tenha com aquilo que eu passei seja útil para alguém. Se alguém aproveitou um pouquinho do que eu falei, né? Aprender a separar o urgente do importante, conter a ansiedade, saber que a gente só vive um dia por vez. É verdade. Então, vamos embora aqui, vamos tocar para frente. Obrigado, Mário, obrigado pelo convite. Eu acho que você falou aí de positivismo é muito importante. As pessoas, a maioria delas pode ter uma noção, pode saber, mas tem que praticar, tá? Eu acho que é importante. E se você perdeu a nossa entrevista, estamos fazendo o fechamento, você pode ir nas redes sociais, que fica gravado, mas no nosso canal Mário Barassal Oficial, fica lá gravado. E funciona como, para quem não sabe? É simples. Você entra na entrevista do Alcides,
Assistiu 5 minutos. Ah, agora eu vou dormir. Você desliga. Quando você voltar amanhã ou daqui 10 dias, ela vai estar parada aonde você parou de assistir. Então, é uma coisa assim. Uma coisa super prática, Não né? é? Prática, sensacional. Dá para você assistir o tempo que você quiser, né? Aí você pode assistir. Se você não assistiu a vida, tem a vida do Alcides Catarino, que você pode acompanhar tranquilamente. Um abração, Alcides. Um abraço, Mário. Obrigado, querido. Agradeço também a Gessolar, construtora, que está há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales 50. Amigos das redes sociais, você sabe, semana que vem nós estaremos aqui, fazendo mais um Cara e Coroa. Semana que vem é com Eduardo Silva, coordenador, já foi diretor-geral da TV Tribuna. Eduardo Silva, segunda-feira que vem aqui no Cara ou Coroa. É dia 14, tá bom? 19h30. E nós vamos aí divulgando, porque em breve teremos mais novidades, mas será mais frequente a nossa participação no nosso canal e nas redes sociais. Um abraço para vocês das redes sociais. Boa noite. Um abraço para você também do nosso canal Mário Barassal Oficial. Um abraço no teu coração. E eu tenho certeza que hoje você vai dormir mais tranquilo, tá certo? Durma em paz. Um grande abraço.